É, fala, Piazinho. Tudo bem? Como é que estamos, cara? Tudo certo? Tudo. Beleza. Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá beleza. Vocês me ouvem bem também? Beleza. Ô, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tava tentando sabotar a live só porque era a segunda fase do Bon Jovi, é isso? Por isso que você atrasou 4 minutinhos? Não, cara, não. O pior é que eu tava estudando, cara. Aí eu olhei pro relógio, tava em cima Aí, da hora. Eu disse, puta merda, tá na hora da live. Aí eu larguei tudo e vim pra cá, cara. Tava estudando, cara. Tava tem um, estudando, velho. tem um cara que tava estudando aqui também. Tá estudando Bon Jovi. Mas a gente vai falar besteira de qualquer jeito. Tranquilo. Cara, mais uma vez, Leandro, Alexandre, brigadão, cara, por ter aceitado o convite aí. Vamos terminar aquela primeira parte que a gente começou, né, falando da carreira do Bon Jovi. A gente já imaginou que realmente uma live não ia dar, então vamos agora seguir da onde a gente parou, que foi a fase que a banda deu um tempo ali em 96, né, quando ela resolveu parar, e aí o John Bon Jovi lançou o Destination Anywhere. Dali em diante agora a gente segue. Então vamos começar, digamos, do fim da live anterior. Destination Anywhere, Leandro, quais são tuas considerações a respeito desse trabalho solo do John Bon Jovi? Na verdade, acho que a gente até tinha falado dele na última live, né? Ah, eu não Eu lembro. acho que a gente chegou a comentar dele, mas assim, foi um trampo solo do cara, né? Ele até gerou até um meio que um doc, não é bem um documentário, é como se fosse um vídeo, é um filme, na verdade, né? É um filme sobre esse CD. Na verdade, teve até participação do Kevin Bacon, da Whoopi Goldberg, Demi Moore. Tipo, o cara realmente tava se achando o ator mesmo, né? E, cara, depois disso ele fez até umas trilhas aí para Armageddon, né? Não sei se você lembra, né? Chegou a fazer uma. Acho que tem uma música que acabou entrando no Armageddon. E, cara, eles estavam planejando o retorno da banda, né? Mas aí cada um deles foi fazer um trabalho solo. O próprio Rich Sambora também lançou um trabalho solo nessa época. E É só verdade. lá por. Aí só lá por 2000 mesmo que eles voltam com tudo com o Crush, né? Eu lembro da É, gente ter comentado o Destination, mas assim, eu não acho, eu não gosto muito do Destination. Realmente foi um disco que eu até escutei ele na época, quando eu era mais piá, né? Tem uma música que fez bastante sucesso aqui no Brasil, aquela Love Don't You Take, tocou muito, muito aqui no Brasil. Acho que aquela Ugly também tocou muito, mas não acho que é, não é teve três faixas que tocaram, cara. Foi Jane Don't o Take Your Love to Town, Midnight in Chelsea e Queen of New Orleans. Essas a três. Queen of New Orleans, na verdade, ele fez sucesso também porque o Bon Jovi veio aqui pro Brasil, né? Lembra que Sim, eu teve lembro. participação Tocou no do Faustão. Programa Livre, Faustão, eu não sei se Faustão ele veio, eu não lembro se Faustão Veio, ele veio, veio. veio, 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 sim. Aham. mas eu lembro que até uma menina queria dar um abraço nele, uma fã, daí não deu certo, ele reencontrou ela num show mais recente, né, que teve esses últimos tempos, uma parada assim. Enfim, né, cara, o cara sabia que o fraco da banda ali, fraco não, o forte da banda era a meninada, então o cara investia pesado. Sim. E em 98 o Sambora lançou um álbum solo também, né? Discovered Soul. Isso. Cara, é um disco muito bom, é um disco bacana também, mais leve, diferente, mas, cara, muito bom também. Também não, né? Porque o Destination eu não gosto muito. Mas o Discover Soul muita gente adora, né? Tem gente que até prefere ele, não é todo mundo, né? Mas eu conheço gente que prefere ele do que o próprio Strange in This Town. Né? Eu prefiro o Strange in This Town, não tenha dúvida. Mas tem gente que prefere o Discover Soul. Só para avisar que o Jay Rocks aqui, ele acabou de dizer que ele já tomou banho e tá ligado na live. Aí, tá cheirosinho agora. Cara, então, 2 anos depois, nos anos dois, quando, na entrada dos anos 2000, saiu o Crush, né, cara? Que é aquele disco que era um disco tipicamente, digamos, até dá pra falar, tipicamente Bon Jovi, porque tem It's My Life, Say Isn't So, Thank You For Love Me, e tem uma nova versão de One Wild Night, né, cara? Acho que é isso, né? Qual? É, One Eu Wild não Night. estou bem na hora. One Wild Night. Ah, One Night. Sim, Isso. na verdade esse era o nome que era para ser o nome do disco, né? Na verdade. Foi um dos Sim. cogitados para ter o nome do disco. Esse. Tinha um outro nome que eu não lembro agora, acho que era Wild alguma coisa. Era para ser o nome do disco, mas no final não acabou sendo Crush mesmo.
E esse disco ele marcou realmente, foi aquela sementinha que foi plantada ali no Destination Anywhere, a banda acabou absorvendo cara, a princípio eles queriam contratar o mesmo produtor do New Jersey, que era o Bruce Fairbairn, mas o cara tinha ido pra fita já. O cara tinha morrido ali um ano antes, né, antes da cogitação de voltar, do retorno da banda. Aí os caras, por indicação do John Kalodner, né, que a gente já cansou de falar nos vídeos nossos aí, tudo, né? O cara tá em tudo, ele indica um outro produtor ali, que até eu não lembro o nome dele, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu tive que anotar alguns nomes que eu não lembro, cara. Que é o... o Luke Ebb. Ele que indicou esse produtor, era um cara até meio que desconhecido na época e, poxa, o cara fez um bom trabalho aí. Eles largaram um pouco daqueles compositores antigos ali, como Desmond Child, Diane Warren, e contrataram uns caras novos ali para compor música. Billy Falcon, Mark Hudson, uns caras diferentes para compor as músicas. Então você vê que a banda estava vindo revigorada mesmo, com aquele número mágico ali, anos 2000, né? Então vamos fazer algo totalmente novo. Mas tem uma música aqui, né, que dá para dizer que essa música, eu não tenho acompanhado a carreira do Bon Jovi. A gente vai até falar ali, acho que do Bouncing Giant eu não acompanhei mais, assim. Mas nos shows, eu acho que essa música ela continua sendo tocada, que é It's My Life. Essa música simplesmente ela estourou total, né, cara? Sim. Não, essa música realmente, ela fez os fãs voltarem não, na verdade fez os fãs antigos que não eram tão radicais a voltarem a ouvir o Bon Jovi e os novos fãs a virem ouvir o que é Bon Jovi, né? E um detalhe, não é só essa música que eles tocam no show até hoje, né? Eles tocam aquela Captain Crash, The Beauty Queen for Mars, eu não mostrei o CD, né? A gente tá acostumado a mostrar os CDs na live, né? E a Thank You for Love Me ele também toca de vez em quando em alguns shows aí. E você acabou de comentar lá no começo da live que era Say Easy and Soul também, né? Ela fez sucesso no Reino Unido, para variar, né? Sempre uma música diferente faz sucesso no Reino Unido. Então foi um disco que deu muito bem, cara. Foi um disco que foi bom. It's My Life, ela traz aqueles dois personagens, né, cara? Meio recorrentes em algumas músicas do Bon Jovi, né? Eu ia te perguntar na primeira parte, eu esqueci, cara. Qual é a história desses dois personagens aí, cara? O que tem alguma história? Tem alguma coisa bem lembrado, cara. Tanta coisa que a gente passou batido, né? Então, cara, o Tom Indina, na verdade, é uma história meio que o autobiográfico de um caso que o Desmond Child teve com uma cantora na época. Eu não lembro o nome da cantora agora, era Maria alguma coisa. Ele teve um caso na época de banda dele e ele fez essa música, escreveu essas letras aí em homenagem a esse caso que ele teve com ela. E acabou ficando, né, como uma letra dos dois trabalhadores ali que tentam se dar bem na vida, né? E aqui o Tom Indina é citado de volta na It's My Life, né? Citado com uma nova roupagem, mais moderna, né? Eu ia comentar, eu tinha notado aqui, eu acho que a gente começou a falar e eu pulei, que é um negócio meio curioso, né? Acaba se tornando meio... Eu não sei quantas letras tem, umas 3 letras, eu acho, né? Falam isso ou não? Living on a Prayer? Living on a Prayer, se eu não me engano, é só essas duas. Eu não lembro de outra agora de cabeça. Não lembro mesmo. Se alguém souber aí, me corrija. Mas eu não lembro. Só se tem no último disco, que eu ouvi pouco, ou talvez no What About Now, que eu quase não ouvi, né? E não sei. Não deve ter. Não deve ter. Cara, aí esse álbum acabou gerando a turnê que gerou o Annual Night Live, que foi o ao vivo do Bon Jovi, né, cara? Esse ao vivo também, ele é legal porque ele pega aquela fase lá do início, gravações antigas, até a capa remete ao Crush, né? A capa remete ao Crush, por causa da turnê. E ele pegou, desde aquele início lá, daquela fase de 85 até 2001. Se isso é verdade ou não dá para ter muita certeza, se realmente essas gravações eram daquela época, mas é bacana porque ele resgata aquela primeira fase do Bon Jovi, né? Até essa entrada dos anos 2000. Sim, na verdade, é de várias fases mesmo, até no encarte do CD, eles dizem aonde foi gravado cada uma das músicas. E o legal é que nesse ao vivo eles não esqueceram das duas músicas lá do começo da carreira, In and Out Love e a Runaway. Isso é legal, que ele tá no disco
E o Sambora deu uma roupagem diferente para Runaway. Ele fez uns riffs a mais que não tinha na música original e eles já tocavam isso ao vivo, claro. Mas é o primeiro registro, de fato, oficial que a gente tem dele, né? Do Bon Jovi. Isso é interessante. É que nem o AC/DC, né, cara? Teve lá o If You Want Blood, You Got It. Mas, assim, um ao vivo ferrado mesmo, com muita música mesmo, só veio até agora mesmo. O resto era tudo meio que bootleg, meio que nada muito oficial, né? Sim. E esse ao vivo, cara, ele é legal, como eu falei assim, como ele resgata aquela primeira fase, a gente percebe a evolução da banda, né? Daquela fase mais hard, meio blues, até chegar nessa fase que ele foi se aproximando mais de um som mais moderno, mais pop, uma variação bem maior, assim, né, na sonoridade. A gente percebe ao vivo, a gente também consegue perceber essa diferença. A gente vê as ausências de teclado, né? Ao pouquinho vai botando uma guitarra um pouco mais moderna, os riffs vão mudando. O peso em si continua o mesmo, né? Porque Bon Jovi ao vivo nunca foi pesado, né? Eu nunca achei Bon Jovi pesado ao vivo. E nunca no estúdio também. Mas você vai vendo que realmente até a voz vai mudando. Sim, com certeza. A voz do Bon Jovi, quando a gente chegar mais pro final aqui, a gente vai conversar um pouco a respeito, porque a gente percebe, né, cara, que ele já não tá mais atingindo certas notas, ele já diminui o ritmo, até no próprio palco, que ele era um cara de alta movimentação, ele já tá ficando um pouco mais contido, até para não prejudicar a voz, mas mais para frente a gente volta a tocar nesse assunto aí. Saindo desse... João, deixa eu só falar aqui, né, porque o pessoal não achar estranho, mas assim, essa fase, eu sou tipo o Sérgio, acho que a gente não escutou muito, né, Sérgio? Eu escutei até o Bounce, mais ou menos. Exato, né? Até o Bounce, que eu já ia falar aqui, ó. Tem duas músicas aqui que eu lembro. Se me perguntar assim, o Bounce, eu lembro de duas músicas. Até tava ouvindo agora, pouco antes, cara, as duas músicas, assim, esse aqui é do Bounce, eu lembro. Agora, o que vem pra frente é que, cara, é muito raro eu acertar. Acho que talvez só o This House Not For Sale que eu lembro de uma música, que é a música título que eu acho do caralho. Mas até o Bounce aqui eu acompanhava. Do último eu vou saber falar, então eu vou só avisando que eu sou aqui figura meramente ilustrativa. Como o Jay falou ali, eu tô de castigo no escuro. Então... Mas hoje eu falei pro Leandro, cara, hoje eu sou quase que um espectador aqui, né? Eu só vou dando mais entre ti, deixando ele falar, porque daqui em diante eu já não conheço quase mais nada do Bon Jovi. Ele fica falando aqui essas coisas, falar, interessante. Nem sabia disso. Mas então, cara, vamos falar agora em 2002, o Bon Jovi lança o Bounce, que acho que foi como o próprio Alexandre falou, eu acho que é o último álbum que eu realmente ouvi e eu acompanhei, assim, falei assim, isso aqui eu lembro desse disco. Que é o Bounce, que tem duas faixas que foram singles, assim, que estouraram legal, que foi Everyday, que é uma música que nos remete, eu não sei, cara, pra mim ela remete um pouco ao Keep the Faith, mas um pouco mais pesadinha, assim. E Misunderstood, pra variar, tava na trilha de novela, né? Bon Jovi acho que é o rei das trilhas de novela da Globo. Não sei se tem uma banda que tenha mais música de trilha de novela do que o Bon Jovi. Não sei se tem, cara. Talvez o Scorpions. Mas acho que o Bon Jovi. Talvez o Roupa Nova. Acho que o Bon Jovi. Isso, Roupa Nova. Sim, Roupa Nova. Mas Roupa Nova Roupa Nova. Na verdade, Leandro, a respeito do Bounce, cara, o que a gente pode falar? Porque assim, como eu te falei, a faixa Everyday, né, ela remete, pelo menos pra mim, ela remete um pouco ao que a banda fez no Keep the Faith, que era um som já, uma pegada um pouco mais anos 90, um negócio um pouquinho, digamos assim, mais moderno, diferente daquele Bon Jovi que veio anteriormente, mas com um peso, cara. Eu acho essa faixa, uma das faixas talvez assim, dentro da sonoridade do Bon Jovi, né, uma das faixas mais pesadas da banda. E em contrapartida tem Misunderstood, que é um popzão assim, mas que é legal, cara, é um pop comercial mais bacana do cara ouvir. Mas eu queria que tu desse, então, assim, a tua percepção desse trabalho, o que envolveu esse disco, como é que o Bon Jovi chegou nesse álbum aqui? Eles já tinham eles compuseram uma porrada de música para esse disco, em torno aí de umas 30, 40 músicas, né? E o direcionamento do disco foi mudando conforme o atentado de 11 de setembro. Né? Então a gente tinha ali uma sonoridade que talvez ficaria muito próxima do Crush, e não deixa de ser, o disco ele é bem próximo, mas você já começa a ter umas letras ali com conteúdo político e social no meio. Então a gente consegue, e guitarras um pouco mais pesadas. A gente consegue ver isso na faixa a primeira faixa do disco, né? A própria Undivided, a própria Everyday. Então são músicas que realmente
a própria Bounce, que é uma versão aí da It's My Life desse disco, e você vê que o conteúdo das letras já abordam essa nova temática de medo, de erguer a cabeça, ir para cima, que, né, tudo que aconteceu não vai ficar por isso, né, a gente é um povo que consegue dar a volta por cima, etc, né? E contrapartida a gente tem também as músicas mais pop, como você citou, como Misunderstood, All About Loving You, todas elas tiveram um clipe, tocaram pra cacete na MTV aqui, eu lembro da época. E a gente tem até umas músicas que soam meio Creed, não sei se você vai concordar, meio Nickelback, meio Creed, algumas músicas com uma guitarra, aquelas guitarras arrastadas, pesada, né? Com aquele refrão com dobra diferente, assim, que você vê que não é tão hard, assim. Então você vê que eles estavam tentando se adaptar mais a esse estilo. A produção, quesito de composição é praticamente o mesmo. A única coisa que a gente tem de volta aqui é o Desmond Child, que até então ele tinha ficado de fora, e ele voltou nesse disco aí com umas 4 músicas, que agora eu não lembro de cabeça quais são elas. Mas ele voltou. E deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Essa capa do disco, cara, pra mim, ela já mostra o que vai ser o som, cara. Uma vez a gente até teve meio que um perrengue aí, numa postagem nossa, que os caras, né, como você define o som pela capa? Os caras batendo boca com a gente, cara, por causa disso. Claro que define, tem muito CD que você consegue. Cara, e esse você vê meio uma coisa cinzenta, aquele bagulho, sabe? Então ali você já consegue ver o que vai ser o som da banda. É obscuro, né? É obscuro. Exatamente isso que eu ia dizer. Ele tem essa atmosfera, claro, guardada. Sempre quando a gente fala de Bon Jovi, é guardadas as devidas proporções. A gente está falando do Bon Jovi, a gente não está comparando com nenhuma outra banda que faça algo nessa linha, mas tem um clima mais pesado, mais denso, assim, né? A gente percebe, pela capa mesmo, a gente já é um negócio meio cinza mesmo, assim, aquela coisa meio... não é tão viva quanto nas outras capas do Bon Jovi. Por exemplo, se a gente pegar o Crush, tem foto colorida e tal. Já nesse já é uma coisa bem mais séria, né? Exato. E é meu disco predileto dele, né? É o disco que marcou, digamos, minha adolescência ali. Eu lembro que tinha entrevista da Corrodo. Eu lembro que passou... primeiro, né? Não, foi esse aí que eu escutei, foi o que mais da nova geração, da nova geração, né? Eu comecei a escutar Bon Jovi com essas músicas aí, na verdade. Assim, começar a escutar de fato. A primeira vez que eu escutei foi Crossroads, mas esse aí, de fato, foi o disco que era da minha época, digamos, né? Tempo do pai, né? Cara, esse disco fez sucesso. Aqui no Brasil vendeu pra cacete, né, cara? E ele ficou em segundo lugar da Billboard 200 lá nos Estados Unidos. Ou seja, deu muito certo. A continuação do Crush ali, realmente eles mudaram um pouco o som, deixaram mais peso, mais crítico, e deu certo. É um disco que eu consigo escutar bem, cara. É um disco que eu consigo escutar bem mesmo. Ele é mais, que a gente falou, mais obscuro, tem essa atmosfera, mas eu gostei, cara. Ele não tem muito aquelas firulinhas do Bon Jovi, que você vê depois, né, que nós vamos falar. Eu acho ele um disco legal, direto. Não, e como eu falei, né, não é nem a questão assim de, depois o que veio é ruim, eu não quis ouvir. Não, cara, eu acho que até aqui eu acompanhava, mas depois comecei a ouvir outras coisas também, aí acabou ficando meio de lado, não me chamou mais tanto atenção, até porque o que eu ouvia não me chamava atenção, então eu nunca fui buscar mais, assim, eu ouvia uma ou duas faixas, não me chamava atenção, não perder tempo aqui que eu tenho outras coisas para ouvir, acabava deixando de lado, então, os trabalhos que vinham, mas até aqui, cara, até aqui eu gostava, até aqui eu acompanhava, depois disso aqui acabei não acompanhando mais. Até porque, cara, na sequência, em 2003, veio This Left Feels Right, que é uma coleção de regravações, né, cara, de versões diferentes, alguma coisa acústica. É um apanhado de faixas, digamos assim, com novas roupagens, pode falar assim, né? O que levou a banda a lançar isso aí, Leandro? Assim, estavam em alguma fase meio, digamos, sei lá, de novo, com alguma... digamos, rusga interna entre a banda, resolveram lançar isso, porque logo na sequência veio o Box, né? Não é nem mais uma coisa inédita, demora um tempinho até vir outro álbum inédito, e depois vem o Box. Dos 100 milhões de fãs do Bon Jovi não podem estar errados. Então, como é que foi essa fase aí da banda, cara? A saída do Bounce, e aí teve, então, This Left Feels Right, e os 100 milhões de fãs do Bon Jovi não podem estar errados. Na verdade, assim, eu não tenho uma resposta exata, mas, assim, você pode... Realmente ele queria aproveitar o sucesso do disco, né? Que tinha dado certo, tinha dado bem.
Uma das ideias que o Bon Jovi sempre quis era fazer... Ele sempre gostou de fazer música acústica, né? Isso é nítido, né? Sempre gostou. E talvez nunca tinha ficado um registro, né, totalmente acústico em formato ao vivo dele, né? Nunca tinha ficado, era só apenas músicas. E aqui eles meio que retrabalharam. Eu confesso que na época eu fiquei bem decepcionado com esse lançamento. Vindo na sequência do Bounce, eu achei que ia vir um ao vivo massa, né? Talvez um novo CD deles, com alguma inédita. Na verdade, tem uma inédita aqui, né? Que é se eu não me engano, é a The Last Man Standing, que ela entra no Have a Nice Day depois. Que até essa música aí fala do que ele não estava satisfeito com o meio musical na época, né? O meio musical, gravadora, todo mundo não vendia mais CD como antes, né? Todas as bandas já passaram por esse momento de reclamar, né? E, cara, a princípio eu acho que é isso, era mais para aproveitar mesmo o sucesso, né? A gente não tem uma informação precisa o porquê que ele queria fazer. Claro que você vai ver uma entrevista, ele vai falar, não, a gente quer explorar o nosso lado, não quer isso, mas no fundo a gente nunca vai saber, né? Que a banda do Bon Jovi ela é sempre muito blindada, né? É uma banda que você não fica sabendo muito dos podres dos caras, e se você fica sabendo, ele já quer processar o cara, já quer calar o outro. Não é que saiu uma biografia, acho, de um motorista, se eu não me engano, dele, de turnê, alguma coisa assim, que lá o cara conta um monte de coisa. E ele tentou até processar o cara, vetar, mas não rolou. Ou seja, eles não contam a verdade. Eu não sei quem comentou aqui, passou rápido, não sei se não foi até o Jay que falou que é difícil de sair alguma biografia autorizada de algum cara, algum membro da banda, né? Por causa do Jersey Syndicate ali. Nunca se ouviu nada mesmo, né, cara? Nunca rolou nada, principalmente do Bon Jovi, que é um cara, pô, tem a carreira solo, tem a banda, já era pra ter saído alguma biografia, alguma coisa, e até hoje nunca saiu nada, né, cara? É uma coisa curiosa até mesmo, nunca tinha parado pra pensar nisso. Se sair, na verdade é assim, né, cara? É que nem o vídeo do Vini Vincent que a gente fez hoje. Se sair, cara, é mentira. Não leia. Leia as outras. A que os outros contam. Essas aí são verdade. Né? Que nem o que o Vini Vincent fala, não escute, que é tudo mentira. Né? Escute o que os outros falam dele. Né? Vai ser mais ou menos assim. Vai ser tudo muito regradinho, muito certinho, só o que quer escutar, né? Sim, com certeza. Com certeza. É tipo a biografia do Roberto Carlos, né, cara? Vai sair só o que ele quer. A parte ruim não vai sair. Não, não conta nem que perdeu a perna, não, cara. Sim. Eu lembro do perrengue que deu com o cara, né? Recolheram todos os livros e tal. Não tinha mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, nunca mais comprou, né? Acho que era o Rei e o Réu. Era uma coisa assim o nome da biografia. O cara acabou indo pro tribunal e tal. Vamos. Foi feio? Cara, eu lembro que foi bem feio. Na sequência, então, cara, depois do boxe ali, quer falar alguma coisa sobre o boxe, cara? Tem alguma coisa assim, digamos... obviamente que em boxe geralmente tem faixas inéditas, alguma coisa meio rara, assim. O que tem de diferente para quem é fã do Bon Jovi querer adquirir essa caixa ainda? Pô, essa caixa até eu queria, cara. Porra, tesão, né, cara? São 4 discos, tem um puta de um livrinho dentro, um livreto, cheio de informação. E no formato japonês saiu 5 CDs dele, né? E tem músicas que você não encontra, né? Músicas mais da época do começo ali mesmo, do Sleeper When It, algumas demos, algumas músicas que não foram lançadas. Mas assim, realmente eu acho que é a melhor música desse disco aí, 2 delas, né? Que é a Age of Broken Hearts, que a gente até comentou na primeira parte do vídeo, que era para ser umas músicas que era para ser uma das músicas que entraria no Sleeper When It, não entrou. E tem uma música, que eu não lembro o nome dela agora, que ela é o embrião da Living on a Prayer. Se eu não me engano, é a última música do Box. E ela tem um nome esquisito, e acho que ela começa de um jeito, e lá para metade da música, eles acabam emendando esse embrião, que seria a Living on a Prayer, aquela entrada de baixo, né, só que acho que ele não tá nem tocando baixo, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não escuto esse box, cara. E realmente ele foi lançado antes do Have a Nice Day, justamente porque atrasou o lançamento do Have a Nice Day. O Have a Nice Day era para ser lançado cortou aqui, aí. Cara, pra mim cortou. E esse box foi lançado. Agora dá para escutar? Agora sim. Beleza. Agora. E
E ele foi lançado também, não foi só por isso, mas ele foi lançado também para poder cobrir o buraco, né? Porque o Have a Nice Day sofreu atraso. Era para ter sido lançado no mesmo ano. Ou antes, eu não sei agora. Talvez esse era para ser depois. Enfim, então eles acabaram lançando ele por conta desse atraso também. Mas, puta, é um puta de um box. Hoje você acha ele para vender no Mercado Livre. E até a gente comentou hoje no grupo nosso lá do WhatsApp que, pô, tem gente vendendo a 600 conto, velho. É um box. Eles podiam relançar isso aí. Verdade, cara, verdade. E aí a gente chega então no Have a Nice Day, né, cara? Que ainda é um álbum que tem algumas faixas que, pelo menos, assim, que das que eu escutei, acho que talvez até a própria faixa título, ela ainda guarda alguma coisa do Bounce, né? Ela ainda traz alguma coisa, assim, mas de resto, o único fato, assim, que eu pesquisando, dando uma lida a respeito, que traz de curioso, foi que eles têm uma faixa, deixa eu ver se eu pego o nome, acho que é Who Says You Can Go Home, que é com uma cantora country americana, e essa faixa entrou em primeiro lugar na parada country americana, né? Uma faixa que não é de uma banda country e acabou entrando em primeiro lugar, uma coisa bastante curiosa, né, cara? E foi um disco que vendeu bem, de qualquer forma, porque essa versão aí, da Russeis, ela veio depois. Ela acho que ela entrou como bônus, né? A princípio, ela, na primeira faixa dela não tinha. A música original não tem ela, né? Acho que eles fizeram uma versão com essa musicista aí, né, country. E o legal é que ele vendeu bem. Na primeira semana, ele acho que é o disco do Bon Jovi que mais vendeu na primeira semana de lançamento. Assim, em questão de vendagem, foi o que mais vendeu. E realmente... Não, tá, não. Pode seguir. Eu tô confundindo aqui, pode falar. Não, eu posso falar do besteira também, né, porque é tanta informação. Não, tá certo. E, cara, a gente tem aí a produção do John Shanks, né, dessa vez mudou, não é mais aquele cara que fez o Bounce e o Crush. E a gente tem o Dan Huff também como produtor. Algumas músicas, e o Dan Huff, para quem não sabe, é o guitarrista, o vocalista do Giant, que é uma banda de metal cristão. Um puta de um guitarrista, que até o Dave Mustaine queria ter aula de guitarra com ele, pra você ter uma ideia. Tão foda que o cara é. Ele produziu até, inclusive, o Cryptic Writings do Megadeth. Então é um cara bem foda. Cara, foi um disco que eu considero como o último grande disco do Bon Jovi, assim, em questão de ser hard, né? Tem músicas bem hard rock aí no meio, tem músicas mais pesadas, tem aquelas baladas, tem as músicas normais do Bon Jovi, músicas mais modernas, mas já começando ali pela faixa título, né? Have a Nice Day, que é uma música bem pra cima e praticamente fala da continuidade ali, do atentado de 11 de setembro, da indústria, do que estava rolando minto, desculpa. Conta o que estava acontecendo ali politicamente nos Estados Unidos, né? Era o George W. Bush ainda, sabe que o Jobs nunca gostou dessa galera mais republicana e tal, e ele criticava o governo do cara, e essa música foi ao contrário dele. E como você disse, né, lançaram ali a Jennifer Nuttles fazendo uma versão da Who Says You Can Go Home, que teve clipe, rolou pra caramba aqui no Brasil, e ali plantou a sementinha, ele viu que deu resultado, né, cara? Ele falou, vamos fazer um próximo disco aí voltado pro country, né? Não pensou duas vezes, o cara não é bobo, né? Sim, e aí nisso aí veio o Lost Highway, nessa partida aí. Isso. E, cara, mas o Lost Highway, assim, eu vou te dizer, sinceramente, eu acho, não sei se eu ouvi alguma vez, não sei mesmo. Mas a única coisa que eu sei, assim, olhando de tudo que eu procurei, assim, ele foi o primeiro álbum desde o New Jersey, cara, a ficar em primeiro lugar na Billboard, de todos os outros que vieram depois do New Jersey, né, cara? Pra ver tipo, como tu dissesse, a visão dele de mercado, porque, pô, ele lançou discos legais depois do New Jersey, não dá pra negar, né, cara? Um monte de disco legal. Mas esse acabou sendo o primeiro lugar na Billboard dentro do New Jersey. A gente tá falando da New Jersey aqui, a gente tá falando da Billboard americana, né? Porque ele sempre ficou em vários primeiros lugares em outros países, mas o mercado americano é o que dita, né, cara? E realmente, fazia desde o New Jersey que ele não ficava em primeiro lugar. E, assim, até eu lembro até hoje na revista, acho que era na Road Crew, que o título era A Estrada Perdida do Bon Jovi. Que realmente ali, assim, pra quem não gosta do cara, ali ferrou. Ali foi o caminho realmente sem volta, ele não voltou mais daquilo ali.
desse som, ele gostou desse estilo, não digo misturando country, mas sempre tentando fugir mais do rock, tentando entrar em outras searas, assim, né, do que estava rolando no som da época mesmo. Eu particularmente, cara, eu não sou muito fã desses discos, né? Eu ouvi mais agora porque o Leandro, né, falou, cara, escuta, você vai curtir, você vai achar legal, tá? Mas esse Lost Highway, cara, eu acho que o que ele fez o certo quando a gente fala assim, que um cara de uma banda sai para fazer um disco solo. Porque os caras saem para fazer a mesma coisa que eles faziam na outra banda, né? Isso aí porra, tudo bem, são CDs, às vezes, alguns legais, né? Mas se você colocasse o título original da banda que o cara tava, é o mesmo. O cara aqui no Olhando falou, ele foi fazer uma coisa totalmente diferente. Então ele foi fazer realmente algo que ele queria. Se deu certo, se não deu certo, cara, e se a gente gostou, aí é outra história. Mas ele fez o correto. Eu acho que é o primeiro caso que a gente tem do Bon Jovi que ele realmente deixa explícito. Cara, eu quero fazer música country e acabou. Né? É o primeiro caso, eu digo, dessa nova leva, né? Claro que teve outros depois. Mas esse aqui ele deixou explícito. Ele foi lá para Tennessee, lá em Nashville, junto com o Rich Sambora. Eles estavam passando por um período conturbado na época. Ele estava tentando... ele estava passando por uns perrengues aí, que ele estava comprando... Tadinho, né? Ele estava comprando uns clubes de futebol aí. Né? Pô, é complicado. É um perrengue que a gente passa, né? Tomou no zóio e acabou sendo expulso de lá. Daí o Sambora tinha acabado de terminar um relacionamento com a esposa dele. O próprio David Bryan também estava passando por alguns problemas, e isso eles meio que tiraram um spa ali, né, cara, para compor material. Como aqui no sertanejo, né, cara, falar das tristezas, né? Então, lá nos Estados Unidos também, né, cara, o country deve ser para isso. Daí eles foram lá para Nashville, em Tennessee, compuseram material, e eles chamaram uns carinhas aí que eu não lembro o nome, cara, tirando a Jennifer Nuttall, se não me engano, ela também tá no disco. Tem mais uns 2 caras do country aí que eles chamaram para participar desse disco. Então, os caras, eles não vieram para brincar, eles pegaram esses 2 caras aí que não eram caras desconhecidos, mas eles não eram tão famosos como o Bon Jovi. Isso ajudou a alavancar a venda do álbum. Apesar que tem músicas bem legais, cara, a própria Lost Highway é bem legal. Tem aquela balada que eu até anotei aqui, porque eu sempre esqueço o nome da música, que é a We Gotta Go On, que é muito boa também. Tem outra também que eu acho muito bonita do disco, que eu não tô lembrando, cara. Você vê que é tão bonita que eu não lembro o nome. Acho que Till We Ain't Strangers Anymore. São músicas legais, mas realmente é um disco assim que você escuta e fala, ok, mas a partir daqui a história já começa a soar diferente pro Bon Jovi, mesmo ele tendo explodido, feito sucesso pra caramba. Mas cara, assim, ó, se a gente for pensar, né, pelo menos pra mim, esse lance da música country, de ter alguma coisa relacionada à música country, de certa forma sempre teve, né? Sempre permeou a música do Bon Jovi, sempre tinha uma ou outra música que tinha alguma coisa, uma letra pelo menos que remetia a isso. Tem a Wanted Dead or Alive lá, que também nos remete a isso aí, né? Tem vários sons assim. Então, o próprio Blaze of Glory, né, cara, que era a trilha sonora de um filme de faroeste. O New Jersey tem muita música de música numa pegada mais blues, country, southern. Isso. E acabou se refletindo nesse disco, né? Acho que ele veio acumulando isso, talvez, e chegou nesse disco. Não, agora eu vou fazer aquilo, como tu disseste. É o que eu quero fazer e foda-se. Já ganhei a grana que eu tinha que ganhar, agora eu vou querer fazer aquilo que eu quero. E, de repente, decidiu fazer, principalmente nesse disco, né? Como tu disseste, tem essa pegada bem mais para esse lado aí, né? Sim. E foi, digamos que um novo respiro pro Bon Jovi, né? Porque tá certo que ele veio de um período bom ali, Crush, Bounce, Have a Nice Day, mas ele precisava se firmar de volta. Querendo ou não, já tinha se passado aí, quase iria completar, ele é de 2006, né? 2006 o Lost Highway, né? 7. Já era isso, daí já é 7 anos, né? O cara, pra música, 7 anos é muita coisa, é uma geração praticamente, né? Então ele precisava se renovar. Verdade. E nesse período também saiu aquele DVD Blu-ray ao vivo, né, cara, dele. Acho que foi o primeiro DVD. Cara. Esse aqui, né? Isso. Cara, nesse aí tem aquele... tem aquele que eu te falei, que a mulher levanta o cartaz lá.
John, my husband hates you. Essa cena sai da minha cabeça. Logo começa o show. Assim. Tem um documentário bem legal aí, né? Nesse disco, que é o que é bem legal esse documentário. Ele conta aí como o cara não para de trabalhar, o cara é inquieto, né, velho? Pode falar o que for dele, mas o bicho, ele só conseguiu o que ele conseguiu porque o bicho trabalha. Isso é verdade, né? Eu fico brabo quando o pessoal fala assim, ele quer ser um Bruce Springsteen. Não, cara, o cara trabalha pra caralho mesmo, bicho. O Bon Jovi não precisa ser um Bruce Springsteen. Ele trabalha pra cacete, o cara não para, velho. Então, eu acho que esse é um dos fatores do sucesso do cara. Quando ele tinha gravado o Sleepy Renate lá, ele tinha opção, cara, de ficar vivendo do sucesso do Sleepy Renate e ficar coçando. Não, vamos gravar aí mais um discão aí, cara, pra reforçar. Sabe que isso que tu falou agora é um negócio que é bem interessante, cara, e que eu acho que na maioria quando eu falo a gente, eu falo assim como os fãs de algumas bandas assim específicas, né? A gente é muito naquele lance assim, o cara tem que se repetir, continuar fazendo aquele som e tal, mas, cara, se tu te acomodar, por exemplo, vamos pensar assim, eu não tô falando de uma forma pejorativa, por favor, o AC/DC, né, cara, é uma banda que se a gente pegar o primeiro disco do AC/DC e pegar esse último agora, cara, diferenças são mínimas em estrutura de música, composição, arranjo e tal. É bom, é ótimo, é excelente, eu adoro esse DC, cara. É uma das melhores bandas. Mas, cara, ela sempre fez a mesma coisa. Para pensar o Ramones, até o Ramones, cara, ele começou de um jeito e terminou de outro. Tinha, claro, aquela mesma pegada, assim, do punk rock, mas se a gente for analisar, como a gente estava conversando esses dias, os últimos discos do Ramones, eles têm uma pegada, às vezes, até um pouco mais pesada, foge um pouco daquele Ramones lá do início. Como eu conversei com o Vitor na live que a gente fez do Ramones. Então, tem bandas que acabam evoluindo, assim, elas vão mudando um pouco a sonoridade. Eu acho isso bacana, cara, porque o artista ele não pode ficar preso a determinado estilo, a não ser que ele queira fazer aquilo a vida toda e se acomodar. Né? Mas no caso do Bon Jovi, a gente percebia que já vinha desde o início, como tu dissesse. Ele podia ter parado lá naquele estilo do Sleepy ali e ter ficado assim a vida toda, ele ia ganhar dinheiro, ia fazer sucesso e acabou. Ou não, né? Porque algumas bandas de hard daquela época acabaram entrando num limbo e ficaram naquele volta, não volta, volta, não volta. Vamos dar, por exemplo, o Hatch, que está aí até hoje tentando voltar, não volta, volta, grava um disco, separa, volta de novo. Então, uma putaria total. E ele é um cara que realmente, ele acabou fazendo aquilo que ele queria com a banda dele sem perguntar para ninguém. Vai vender? Não sei, vou fazer aquilo que eu quero. E acabou fazendo e deu certo, né, cara? Como eu falo, acho que até a primeira live que a gente fez lá atrás, eu tinha dito isso. O músico, não necessariamente ele é fã do estilo dele. Não é? O músico, às vezes, ele só quer ganhar grana, só quer fazer sucesso, ou música para ele não é estilo. Música para ele é música. Se ele fizer uma música de ópera, uma música de rock, uma música de pagode, é música. Para ele não vê isso como tô traindo o movimento, né? A gente tem isso no rock aqui no Brasil, né? Mas para o músico não necessariamente é assim, né? Não, com certeza, com certeza. Leandro, em 2009 veio The Circle, que é um álbum, cara, que tem algumas músicas que eu lembro delas, assim, também não é um disco que eu escutei muito, ou que eu não tenho escutado, mas algumas faixas eu lembro, e uma delas que eu lembro muito, cara, é We Weren't Born to Follow. Eu não sei se eu sou louco, posso estar louco, posso não ter ouvido pra música, mas alguma coisa nessa música me lembra Born to Be My Baby, cara. Alguma coisa me lembra. Não sei se eu tô louco. Esse tempo eu conversei com um cara e disse, tá louco, cara, não tem nada a ver. Mas, cara, me lembra, a estrutura da faixa, ela acaba me lembrando. E nesse álbum... Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, e nesse álbum também tem um documentário, isso aí é uma versão que tem um documentário da turnê anterior, né? Eu não sei se ele já estava naquele Blu-ray, se é o mesmo documentário, mas nesse CD eu mesmo desse uma versão que tem, né? né? Isso. Esse álbum, cara, ele difere do Lost Highway, né, cara? Ele é um álbum diferente do Lost Highway. Como é que tu enxerga esse álbum aí nessa sequência? Que ele tinha feito um trabalho completamente diferente lá e vem pro The Circle tentando... Eu até posso dizer que ele lembra um pouquinho ali aquele trabalho do Have a Nice Day, do Bounce, tem alguma coisa daqueles álbuns ali. Por incrível que pareça, é o primeiro disco que eu comprei da nova fase do Bon Jovi, que é o, né, para você ter uma ideia, né, eu comecei a comprar mesmo as coisas do Bon Jovi nova só em 2009, quando lançou isso aqui. E realmente, aqui a banda tá mais rock, de fato. Eles tentaram resgatar essa veia
Até, inclusive, com a temática, deixando de lado ali os temas mais pessoais para temas políticos de volta. A gente tem músicas aqui que abordam crítica social, né, trabalho, coisas que a gente já comentou aqui. E também, o disco fez sucesso pra caramba, ficou em primeiro lugar nas paradas da Billboard americana. A The Circle, The Circle, é como a música faixa título, né, eu sempre falo The Circle, mas não é. A We Are Born to Follow, de fato, ela é mais rock, né, ela é moderninha, tem uma guitarra mais arrastada, como as bandas faziam na época, mas eu concordo contigo, ela tem uma pegada meio ali, um hard rock melódico, né, dessa música. E até, inclusive, a gente tem a música aqui, a Working for a Working Man, que tem uma levada ali que meio que lembra aquela pegada da própria Born to Be My Baby, aquela parada meio com talk box, e a Living on a Prayer. Então, você vê que eles tentaram resgatar numa roupagem bem mais moderna do que eles já tinham feito lá no Crush, no Bounce, resgatar um pouquinho o lado rock deles da carreira antiga. Mas, assim, é aquilo que eu falei na última live também. Cara, quanto mais longe a gente chega na discografia do Bon Jovi, é mais impossível você querer comparar ele com os discos antigos. Não tem como. E aqui, mesmo que você fale para alguém, essa música realmente lembra, como você acabou de falar, alguém pode escutar e falar, não, esse cara tá louco, essa música não tem nada a ver, né? Eu acho que daí é o cara que não escutou Bon Jovi direito, porque a gente sempre vai escutar algumas músicas e vai achar que ela vai remeter a alguma coisa. Eu não sei se isso também, cara, é um pouco da nossa cabeça, porque a gente quer tentar achar alguma coisa que lembre aquele Bon Jovi que a gente sempre curtia lá no começo, né? Isso. E eu, quando eu vi essa capa, eu falei, cara, será que é na mesma linha do Bounce? Me lembra muito o jeitão da linha do Bounce, essa capa. E quando eu fui ouvir, era um pouco diferente. Uhum. É bem isso mesmo, às vezes o cara meio que inconscientemente quer ouvir, né? E acaba ouvindo. Exatamente. E aquela história, né, cara? Quando você compra um disco, você escuta ele com mais carinho, né, cara? Então, esse disco, como eu comprei, eu falei, eu preciso escutar essa merda. E escutou. E eu gostei, cara. Eu tenho uma memória boa. Afetiva, né? Isso, uma memória boa e, de fato, eu escutei ele do jeito que é para ser escutado, né? Não é sendo indicado pelo Spotify e, não gostei, vou pular. Né? Fiz da forma correta. Sérgio, deixa eu só te interromper aqui rapidinho, porque eu sei que para frente nós não vamos indicar. Mas o JK aqui perguntou, para quem não conhece nada do Bon Jovi, qual álbum vocês recomendam para iniciar? Qual que você indicaria, cara? Eu sei que você não vai pegar New Jersey. New Jersey. Eu indico o New Jersey Sleeper, com certeza. Acho que não tem, acho que aqui, pelo que eu vi, é meio que unânime. Mesmo eu gostando mais do primeiro, eu indicaria os dois mais bem produzidos, né, cara? Tipo, que fizeram mais sucesso. É meio que, né? É que é assim, ó, o New Jersey, né, cara, e o anterior é o 7800 Fahrenheit ali. Cara, eles são muito, como a gente comentou, né, eles são discos irmãos, assim. Mas para mim o New Jersey ele sai na frente por causa de Want to Be My Baby, que eu acho uma das músicas mais legais do Bon Jovi. Então eu acho que para mim é o New Jersey, mas eu acho que eu acho que pegando esses dois aí, o cara pode dizer assim, aqui eu vou conhecer o Bon Jovi. Acho que esses dois, cara. Eu acho que o New Jersey, bem isso que você falou, a gente vai escutar o verdadeiro Bon Jovi, né? Porque tem muita música, uma diferente da outra. No New Jersey pode parecer que não, mas tem. Tem um hard rock, tem uma música mais no pianinho ali, um hardinho mais antigo, tem um AORzão, tem uma balada, tem uma música mais blues, coisa que no Sleeper é tudo hard, né? E assim vai, sei lá, é minha opinião, né? Exatamente. Agora, voltando aqui a falar do The Circle, eu não lembro, cara, mas esse foi o último disco do Sambora? Não, ainda tem mais um com ele, tem mais o... Não sei se a gente já vai chegar nele, porque depois desse teve o Greatest Hits, mas não tem muito o que comentar, né? Foi... Greatest Hits... eu não lembro se tem algo inédito. Tem algo inédito nesse universo? Acho que não, né? Tem duas músicas. Tem a No Apologize e a... qual é que é o nome? What Do You Got? Inclusive... E seguem essa linha de agora, da linha que vinha vindo com o The Circle? Então, são mais músicas lentas, né? E
Cara, e elas fizeram um barulhinho aqui, cara. Fizeram um barulhinho, tocaram na MTV na época, né? A MTV já tava indo pro saco aqui no Brasil, mas eu lembro que ainda passava os clipes dela na MTV, cara. E o legal é que esse é o disco duplo, né? Porque, cara, o Crossroads já era pra ser duplo, né? Eu também acho, cara. Não dá pra fazer um disco simples do Bon Jovi, Greatest Hits, não dá. Não dá. E aqui eles meio que conseguiram enfiar umas músicas novas no meio. Pô, tinha música nova pra caramba que tava fazendo sucesso, e eles conseguiram botar até a Born to Be My Baby, que ficou de fora do Crossroads, né? Isso é uma coisa que eu nunca entendi. Cara, isso eu nunca entendi, cara. No Crossroads não ter Born to Be My Baby. Eu nunca entendi isso aí. Eu queria um dia conversar com eles e perguntar por que não botaram essa A primeira pergunta, né? Por que ficou de fora, né, cara? Cara, é fazer uma coletânea do Kiss e não colocar Rock and Roll Night, cara. Um negócio que não tem cabimento. Como é que vai fazer? Eu sinceramente, eu te juro, cara, quando eu escutei o Crossroads, como é que não tem Born to Be My Baby aqui, cara? Porra. E ele toca em todo show, né, cara? Esse disco tem uma bônus ainda da acústica lá, tem uma bônus acústica, não? Qual? Do Crossroads? Do Crossroads tem a Prayer 94. Por que não fizeram outra, cacete? Ridícula, né, cara? Desnecessária. É verdade. Essa aí é muito boa. Eu sou um cara que eu curto bastante balada, então eu acho legal. Mas podia ter tirado e posto uma outra mais. E daí só pra voltar ali no Greatest Hits, a gente tem aí, pra quem gosta de videogame, que nem eu, teve aquele Rock Band, né? Aquele jogo que é de banda, né? Tipo Guitar Hero, só que daí com toda a banda. Teve download de 12 músicas, ou 13, se eu não me engano, para o pessoal baixar e jogar na época. Eu lembro que foi lançado junto por conta desse Greatest Hits. E aqui a gente tem a nova logo do Bon Jovi, que ele meio que vem utilizando até os dias de hoje, que é aquele coraçãozinho com asa, né? E tem uma espada cravada no meio. Que eu usei no flyer da live, foi esse que eu usei. Cara, e aí a gente chega no What About Now? E agora? Então, e agora? E agora? Literalmente, e agora? Você fala que é tudo menos Bon Jovi olhando essa capa, né, cara? Cara, até eu tava falando pro Marcelo Vieira, nosso brother, que eu deixo ligado aqui a tela do PC pra ficar mais iluminado, mas eu vou ter que desligar pro pessoal ver. Aqui na capa dele dá pra ver os caras tudo pintado. Eu fui ver isso aí depois de 8 anos, né, que ele foi lançado. Eu fui ver isso hoje, cara. Que os caras estão pintados na capa e eu não tinha visto isso até hoje. Enfim, esse é o disco que eu menos gosto dos caras. Não tem músicas assim tão ruins, dá pra escutar. Mas você vê que aqui o Sambora já tava querendo cair fora da parada, já não aguentava mais, já tava sem inspiração. E a banda também, né? Eu acho que ali a banda já tava, tipo, não tinha mais sangue novo que desse jeito, né? Mas Leandro, tem uma curiosidade, cara, que eu deixei anotado aqui, fiz até um asterisco, que mesmo com esse álbum sendo um disco assim, eu acho que, como até tu, que é um cara que é fã, considera talvez um trabalho menor na discografia do Bon Jovi, ele vendeu 100 mil cópias na primeira semana e foi pro primeiro lugar da Billboard nos Estados Unidos. Sim. Mesmo sendo esse álbum, né, cara? Pra ver a força dos fãs do Bon Jovi lá nos Estados Unidos, né, cara? O que acontece? O Bon Jovi, ele tinha pego... O que ele tinha? Ele tem a base antiga de fãs, tem a base nova de fãs e a base de fãs lá do country. Né? Agora, nada impediria ele, né? E tem os fãs da carreira solo, né? Tem os fãs da carreira solo. Isso, e fora que ele tinha lançado, ele recém-lançado a coletânea, né? A coletânea ajuda, né, cara? Ajuda a galera a comprar, escutar. Pô, isso aqui é Bon Jovi, pô, não sabia, essa música é do tempo da minha mãe, pô, não sei o quê, né? E ajuda a comprar o disco novo, né? E, cara, esse disco aí, ele é meio esquisito, né, cara? Porque o Rich Sambora ele tava, acho que logo depois, ele já tava compondo material pro solo dele, que ele veio a lançar lá em 2012, tipo, logo na sequência, acho que 2012 ou 2013. Então, realmente, a cabeça dele já não estava mais na banda, ele já estava cansado. Hoje a gente veio a saber o porquê que ele saiu da banda, né? Hoje ele contou que é porque realmente ele não aguentava mais, era uma carga, era toda vez, sentar, gravar música nova, compor material, sair em turnê, fazer 100 shows aí, ficar 3 horas em cima do palco, e ele queria cantar, fazer as coisas dele,
Hoje ele deixou bem esclarecido isso. Na época ficou muito conturbado. Eu lembro que até eles brigavam entre eles, né? Na verdade era um pouco era meio treta da própria mídia, como sempre. Mas eles meio que discutiam, porque não sabia ao certo por que ele saiu. O Bon Jovi nunca tinha deixado bem claro por quê. Mas, em resumo, o próprio Rich hoje, nas entrevistas, diz que foi por causa disso. Ele não aguentava mais, cara. Grana o cara tinha pra cacete. E o cara queria aproveitar. Ele tava com a namorada dele, a Oriente, queria fazer música com ela. Acho que ele queria ficar um tempo com a família também. Tudo isso, né, cara? O Alec John Sutt foi quase a mesma história, né? A única diferença é que o Alec John Sutt não pediu pra sair. O Alec John Sutt foi mandado embora. Pegou o acerto. 40% de multa. Então, com essa explicação aqui, a gente já responde o Ivan, do Heavy Culture, que ele perguntou aqui, que era a pergunta do século, por que o Sambora saiu do Bon Jovi? Então, o Leandro acabou de responder aqui, que foi devido à pressão mesmo, não estava cansado e acabou saindo. E ele deixou claro que um dia que der na telha, ele volta. Ele não foi brigado, não foi nada, assim, feio, né? Mesmo que ele já não gostou, tipo, mesmo que seja um trabalho, cara, o dia que o cara tiver a fim de relembrar os tempos áureos da carreira dele, né, quem sabe um dia o cara resolve voltar, né? Tô que eles voltaram pro Rock and Roll of Fame lá, em 2018, né? Eles voltaram, fizeram aí 4 músicas. Foi na turnê desse álbum que eles vieram pro Rock in Rio pela primeira vez, né? Se eu não me engano foi em 2010, né? Não, 2003. Não, ele veio uma vez em 2010, não para Rock in Rio, né? Ele veio para uma turnê aqui, se eu não me engano, em 2010. E pro Rock in Rio, foi que o Tico Torres não tava, né? Que o Tico Torres fez uma cirurgia. Então o Bon Jovi tocou 2 vezes já no Rock in Rio, eu não lembro. Não. O de 2010, se eu não me engano, ele não veio. Ele veio tocar em 2013. Eu posso estar falando errado. Se alguém lembrar aí, comenta que de show, cara, eu não sou muito ligado. Eu acho que foi 2013 que eles vieram. 2013. Desde do What About Now, isso. Até todo mundo falou que foi esquisito, né? Foi esquisito porque ele tava nervoso no Rock in Rio, ele não sabia como é que ia ser, já era o Phil X, o Tico Torres não tava no show, complicado. Sim. Era uma banda descaracterizada, né? Quem tava ali era só o Bon Jovi e o David Bryan, mas era uma banda descaracterizada, né? Na sequência, cara, 2015 veio Burning Bridges, que eu também ouvi, sei lá se eu ouvi, cara, vou ser bem sincero, acho que eu não ouvi. E eu não sei o que falar a respeito desse álbum, né, cara, mas eu lembro que na época que saiu, o pessoal comentou muito que fez falta o Sambora. O Sambora tá fazendo muita falta no álbum, né, cara, e aí eu não sei qual a tua opinião a respeito disso, Léo. Que na verdade, assim, eu acho que isso é meio balela. Se você pegar o What About Now, que teve o Sambora, ele já não estava inspirado, já não rolava mais. É balela. E o Burning Bridges, cara, ele ainda tem 3 músicas que é com o Sambora. Tem 3 ou 4 músicas ali que ainda é com o Sambora. Então não é muito desculpa, ainda tá com os traços do cara ali. E é um disco que meio que foi para fechar contrato com a gravadora. A Mercury, né, que era subsidiária da Universal, eles já estavam terminando o contrato com os caras. E acho que de forma não muito amigável. Que não é à toa que a última música desse disco, a Burning Bridges, ela é uma zoeira, né, praticamente falando para eles adeus, nunca mais, vocês me trataram como se fosse qualquer um, não foram fiéis com o que vocês prometeram, coisas assim desse tipo, né. Pode ver até para quem escutou. Mas o disco em si não é tão ruim, cara. Eu acho ele até melhor que o What About Now, na minha opinião, que a gente acabou de citar. Eu acho que ele é um disco mais próximo do que ele viria a fazer no 2020. É um disco meio que parecido com o que ele viria a fazer. Tem músicas boas, bem feitas, só que aquela parada é mais leve, né? E para cumprir contrato, cara, é resto do que eles tinham também. Até o Jay lembrou. Isso é verdade. O Jay falou outra coisa. Não sei porque eu achei que ele tinha dito. E bem lembrado. O Burning Bridges é restos de músicas antigas, músicas que ele tinha feito com o Sambora, uma roupagem diferente para alguma música que ele já tinha composto e lançaram aí para cumprir contrato. Mas não é um disco ruim, eu não acho. Mas não foi um sucesso de vendas. Realmente a saída do Sambora deu problema nisso.
Realmente o pessoal achou que o Bon Jovi tinha acabado, estava em baixa, não ia dar em nada. Resultados de shows aí meio decepcionantes. Muita gente não gostou dessa turnê de shows que foi feita do What About Now, então acho que isso ajudou a não ir muito bem o lançamento do Burning Bridges, e também por ser rompimento de contrato da gravadora, a gravadora também não deve ter dado muita força também. Suporte. Verdade, cara. Na sequência, cara, This House is Not For Sale, que eu gosto muito da faixa título. Eu acho a faixa título muito massa, muito Bon Jovi, como Bon Jovi era antigamente, assim. O resto do álbum até mantém essa linha, né? Mas a faixa título, cara, há muito tempo o Bon Jovi não trazia uma música tão legal, assim, nos álbuns dele, pelo menos pra mim, nos álbuns dele, quanto essa faixa, assim. E ele é um disco mais voltado, eu ia falar orientado, porque eu li ali o Guitar Oriented, mais voltado para as guitarras, né, cara, Sim. do que acho que o trabalho anterior. Como é que foi, cara, esse This House Not For Sale aí? Na verdade, assim, essa música em especial, na verdade, essa música, a gente tem também a The Devil's in the Temple, a gente tem umas músicas mais rock and roll, mais básicas, né? E a This House, realmente, eu acho que a This House is Not For Sale, depois da We're Born to Follow, é a música de maior impacto da carreira do Bon Jovi, né? Depois aí de quase não, né? 10 anos praticamente, foi a música que veio a fazer um impacto aí no cenário. Na toa que o disco foi bem, ele vendeu bem, e tem muita música ali que mescla meio esse estilo dessas bandas mais novas aí, tipo, eu posso até falar alguma besteira aqui, mas tipo, o Imagine Dragons usa bastante música, um estilo meio ambiental, assim, com os teclados mais em evidente, mas mais em questão de... Mas você não é nem em questão de efeito na música, é mais meio que uma atmosfera que dá pra música. Mas eu, por exemplo, eu gosto, até toco as músicas aqui, a Knockouts, eu gosto pra caramba, a Labor of Love, que é uma cópia praticamente da música do Chris Isaak, que tocava lá nos anos 80, né? Aquela Wicked Game, né? Que lembra muito a música. A Living with the Ghosts, a Roller Coaster, eu gosto bastante. São músicas pra cima. Aqui realmente você mostra, como já diz o nome do título, o Bon Jovi dizia aí que realmente a casa não estava à venda, né, cara? Eles realmente estavam querendo mostrar que a banda, mesmo sem o Sambora, mesmo sendo taxada como que já tinha acabado, podia voltar e se dar bem aí no lançamento. E não deu outra, né, cara? O disco foi muito bem. Mas aí, cara, em compensação, aí a gente agora chega no derradeiro álbum, que é o 2020. Cara, eu fui ouvir o disco e aquela primeira faixa, eu até esqueci o nome. É a Limitless. Essa aí. Cara, eu achei assim tão... Cara, eu não sei se a palavra seria essa, mas eu achei pro Bon Jovi, pra tudo que o Bon Jovi já fez, né, cara, durante toda a carreira dele, eu achei uma faixa meio amadora até, cara, uma coisa assim... amadora não no sentido de mal produzida, assim, mas... Básica. Lá, cara, básica. Exatamente, essa palavra. Muito básica demais pro Bon Jovi. Né? Se fosse uma banda pop que tá começando agora, ok. Mas eu achei... Deixa muito a desejar, assim, pelo menos esse começo do álbum. Se a capa fosse essa parte de trás aqui, seria mais legal. Verdade. Mais ou menos o estilo das outras. Eu acho que a banda aqui, já podemos dizer que é o Bon Jovi solo. É o Bon Jovi solo. Tem ele na capa só. Tá certo que no Bon Jovi, no primeiro lá de 84, também só tinha ele, mas na contracapa tinha galera. Aqui na contracapa você já não vê. Talvez dentro do encarte, talvez não. Dentro do encarte tem. Mas você vê não só por isso, porque 8 músicas aí, das 10, então praticamente 80% do disco é música só com o John Bon Jovi. Não tem parceria com ninguém nessas 8 músicas. E você vê que é algo muito pessoal. Você vê ali músicas que realmente abordam o que ele estava presenciando e o que todo mundo presenciou em 2020. Você vê ali o caso da pandemia, os problemas lá políticos que estavam rolando, não só ali no mundo inteiro. Você via casos ali de racismo, via casos ali de maus tratos a imigrantes também, etc. Então tudo isso foi colocado em cada uma dessas músicas. Eu acho que o Bon Jovi como até fazer uma analogia meio besta aqui, mas, cara, a gente não pode esquecer que para essa galera aí
que é sessentona, cinquentona, isso é o Facebook dos caras, velho. É o Instagram dos caras, né? Então eles vão, praticamente um álbum, ele é isso. Os caras vão botar no álbum o que eles estão presenciando naquele exato momento. É praticamente uma biografia do momento atual que os caras estão presenciando. Eu acho que por isso que esse disco ele é diferente. E realmente eu acho que, cara, se eu tivesse colocado o John Bon Jovi solo, eu acho que ia ser mais interessante até pro pessoal não levar um susto. Mas eu concordo com você. Mas tu acha que, esse fato, por exemplo, tu dissesse, né, que são 8 das 10 faixas, 8 são exclusivas, né, compostas pelo John Bon Jovi. Que a tendência, cara, é, por exemplo, ele continuar fazendo isso, manter o nome Bon Jovi, por questões talvez contratuais e tal, e acabar cada vez mais colocando digamos assim, a forma dele de compor hoje na banda, transformando praticamente numa carreira solo, só não vai estar lá o John Bon Jovi, mas vai estar com o logo do Bon Jovi. Ou ele pode, daqui a pouco, botar a carreira dele solo paralela de novo e, sei lá, daqui a pouco retornar ao Sambora, fazer uma turnê comemorativa de 40 anos que já está perto de acontecer. O que tu acha que pode vir pela frente agora pro Bon Jovi nesses próximos anos aí, cara? Acho que é tão incerto quanto a história da vida dele, né, cara? Como ele não divulga, a gente mal sabe pelos outros, né? É complicado. Bem que eu gostaria que, né, falasse, venha, Sambora, abraça o pai aqui. Alex John Suck, pô, desculpa aí, cara, vem compor uma música pelo menos comigo aqui, vamos gravar algo, todo mundo junto, que se dane, né? Dessa vez a gente não tem gravadora, não tem nada, vamos fazer um negócio todo mundo junto, vamos fazer uma saladona aí, né? Mas isso eu acho que está longe de acontecer. Pelas entrevistas que eu leio dele, pelos comentários, por N outras coisas que eu leio dele, ou vejo dele falando, ele realmente tem um espírito de piá. Né? Para quem não é daqui do sul, piá é um espírito de guri, de moleque. Então, realmente, o cara não tá eu acho que ele não tá nem pensando em parar, em seguir uma coisa da época antiga, porque segundo ele, inclusive, ele até não tá pintando o cabelo, ele que nem até foi um dos questionamentos que fizeram, por que ele não tá pintando o cabelo. Ele falou, cara, o atual estado dele é esse, é cabelo grisalho, ele vai seguir agora, esse é o dele hoje, ele não vai reviver o passado. Ele não tem por que mais deixar o cabelo crescer, digamos assim, ele seguiu uma tendência na época, hoje ele tá seguindo outra, tá seguindo o coração dele. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter um álbum de hard rock aí, não. Mas eu torço. Talvez a gente tenha algumas músicas mais rock, né? Quem sabe o Phil X aí, que é um puta de um guitarrista, canta pra caramba. Phil X aí canta demais, até ele canta nos shows, né, do Bon Jovi, né, algumas músicas aí. Quem sabe ele consiga convencer o chefinho aí a trazer umas músicas mais rock pro próximo disco. Mas eu acho difícil, cara. Todo mundo é muito submisso ao Bon Jovi. Só o Sambora que sabia pegar ele com jeito e vem aqui, vamos gravar uma coisinha um pouquinho mais pesada. E tem mais outra coisa aí, né, Leandro? Pode falar. Aqui tem duas músicas, cara, que me lembram muito o These Days, cara. Pra quem gosta do These Days, eu curto muito, que é a faixa Blood in the Water. Cara, não sei porquê, essa música aí, a Brothers in Arms, ele tá cantando diferente do resto do álbum, cara. Eu não sei de onde que ele tirou a voz pra cantar isso aqui. Eu ainda falei pro Leandro, pô, parece que ele pegou música de lá e colocou aqui, cara. Isso quer dizer o quê? Que ele ainda pode, cara, se ele seguir uma linha. Então, assim, ele deixa resquícios. Talvez, que nem o Leandro falou, é muito difícil saber. Mas aqui ele deixou essas duas faixas, cara, são as duas melhores músicas do disco e me lembram muito These Days, cara. Encaixariam lá fácil. Mas tu tocasse num ponto que eu comentei lá atrás que a gente ia chegar agora aqui no final. Será que essa forma nova de compor as faixas de uma forma diferente, sem nada quase de hard, nada lembrando o Bon Jovi antigamente, também não tem a ver com a voz do Bon Jovi, porque ele não consegue mais cantar daquela forma. Isso é nítido e notório, né, cara? Não tem como. Será que essa linha de composição ele já não está se preservando dentro dessa posição, cara? Pode ser, cara, pode ser. Realmente. Mas mesmo assim ele tem uma voz boa ainda. É que, assim, para cantar o que ele cantava lá atrás, precisa de muita voz. Muita gente. Muito alto, né, cara? Até eu indico 2 canais aí que podem, para vocês darem uma olhada, que falam sobre a voz do Bon Jovi. Um deles é do Márcio Guerra Canto
que ele até explica o porquê que a voz do Bon Jovi não é mais a mesma. E tem o canal do Ken Templin, que é The Vocal Academy, que é um canal gringo, que ele também explica o estilo que o Bon Jovi canta. Então, realmente, o jeito que ele canta, usando mais a voz da garganta, de fato, contraindo essa região, não era para durar muito tempo na frequência de shows que ele faz, na sequência, cara, é muito exaustiva. E tudo músicas muito altas, né? Que nem a pessoa fala assim, mas tem o Bruce Dickinson, né? Pô, o Bruce Dickinson canta pra caramba. Mas, cara, o Bruce, ele não faz tanto show como o Bon Jovi, tá? Não é por... Agora vai vir fã de Iron Maiden falando aqui, como? Não sei o quê. Cara, se você pegar ali a carreira do Iron inteira, o Bruce deve ter feito ali em torno, acho que a última vez que eu pesquisei, tem até no site do Iron Maiden, se eu não me engano, no site do Iron Maiden Brasil. Acho que ele fez em torno de 1.300 shows até hoje. Cara, só o Bon Jovi, cara. Bon Jovi é o dono da banda, tá? Cara, ele fez 2.500 shows. Tipo assim, muito mais. As músicas são altas tanto quanto, né? E é uma música mais acessível. E o Bon Jovi não tem técnica. É diferente. O Bruce tem uma técnica. O Bruce tem uma voz forte. Ele usa o diafragma, ele canta com voz meio de peito, meio de cabeça. É diferente. O Bon Jovi não, cara. O Bon Jovi fica correndo pra lá e pra cá, canta do jeito que vinha e acabou. É bem diferente. As duas realidades são diferentes. E, cara, agora antes da gente encerrar, a gente já repassou toda a carreira do Bon Jovi, pelo menos a discografia. Tem uma coisa, cara, que a gente percebe, assim, ó, pelo menos aparentemente, né, pelo que a gente pode perceber, vendo internet, vendo rede social, que o Bon Jovi, ele é um cara, obviamente que isso pode ser meio enganador, porque, sabe, internet é internet. Mas ele é um cara que parece ser muito bacana com os fãs, um cara gente fina. E eu vou citar dois vídeos, né? Tem um que é muito famoso, assim, que é aquele do casamento, que ele tá sentado lá com a esposa, sei lá se são sogros dele, pais, sei lá, que estão sentados com ele, e a mulher tá cantando lá, Living on a Prayer, lá, chega, vai mexer com ele, ele pega o microfone na mão dela, vai lá e começa a cantar com ela, e todo mundo delira. Não sei se aquilo foi programado ou não, mas é bacana, do jeito que tá ali é bacana. E tem um outro vídeo, cara, que é de uma pegadinha, que tem tem umas mulheres, assim, os caras num bar, que tem um videokê, e os caras estão cantando várias músicas do Bon Jovi. E aí ele tá lá, disfarçado meio que de dono do bar, com um cavanhaque, um chapéu e um óculos, carregando uns barril de chopp. E aí os caras estão cantando e ele diz, não, not this way, e tal. E aí ele pega o microfone, os caras começam a cantar e todo mundo se apavora. Pois, bebum aí, o cara tá bêbado, ele tá cantando. E aí as gurias estão cantando e ele tira o chapéu, tira a barba, e diz, ai meu Deus, Bon Jovi! Ele fica tudo cantando junto com ela. É um cara que ele interage bastante, né, cara, com as coisas. Eu acho que isso também acaba fazendo com que a carreira dele acabe se prolongando também. Boa parte do pessoal gosta. Pode não gostar da música, mas é um cara que nunca teve ninguém falando nada de mal dele, assim, também, né, cara? Bom, os próprios membros da banda não falam mal dele, né? Talvez falam uma coisinha ou outra. Mas eu já vi entrevista do Rich Sambora falando que não tinha melhor amigo para ter numa banda do que o John Bon Jovi. Né? Não só ele, né? E o John Bon Jovi, para quem acompanha, talvez se ligue que o Bon Jovi, ele preza muito as amizades dele. Você vê isso tanto nos amigos que ele ajudou ao longo da carreira, né? O Dave Snake Sabo, o Aldo Nova, né? Você vê outros músicos, você vê isso nas letras, na Blood on Blood, que é uma música que fala de amizade, dos amigos dele, mais das antigas. Você vê pela esposa dele, né? Que ele se apaixonou por ela na escola e, tipo, deu um jeito e conseguiu conquistar ela de volta e, tipo, casaram lá em 1989. Então você vê que é um cara que ele é bem... Ele é muito bom para as pessoas, no caso, né? Tipo, eu posso estar falando aqui dando uma de fã besta, né? Mas é o que, pelo menos é o que deixa registro, é o que o pessoal fala, é o que a gente percebe, né? É o que passa, né? Leandro, Errando, queria agradecer vocês, cara. Foi muito legal. A gente passou, cara, quase 20 minutos do horário. Claro que eu atrasei 4, mas a gente acabou passando 10 minutos aqui falando. Foi muito legal, cara, a gente poder conversar de discos, nem eu falei antes lá. Até o Bounce eu ouvia. Dali em diante, eu simplesmente parei de acompanhar. Alguns eu nem fiz questão, mas em alguns tem músicas que eu até comentei, que eu ouvi, assim. E é legal a gente poder ter essa visão de quem realmente conhece a banda, né? Porque às vezes tu não percebe certas coisas. Comentasse várias coisas ali sobre o Lost Highway, por exemplo. Eu disse que talvez eu até vá dar uma procurada para ouvir com calma, que eu disse que também nunca me interessou. E então, cara, mais uma vez agradecer vocês por essa disponibilidade. Já queria deixar um convite.
mas não para uma parte 3, cara. Eu quero fazer uma outra live com vocês para a gente falar sobre AOR. Explicar o que vem a ser o AOR, principais bandas do estilo, bandas antigas, bandas novas, o que está acontecendo no momento. Então, quem sabe mês que vem a gente faz uma para falar exclusivamente sobre o AOR. Beleza? Isso, daí só fala com o nosso advogado ali, nosso gerente de turnê aí, daí a gente já agenda tudo certinho. Assinar o contrato. Pode deixar. Bem, Então, só antes de encerrar a live, a própria Michelle falou que realmente o Bon Jovi tem aquele projeto, né? John Bon Jovi Soul, que é aquela cozinha solidária, que o pessoal vai lá, come de graça. Se a pessoa não puder pagar, ela vai lá e lava a louça, limpa o jardim. Isso também é uma outra forma diferente de fazer, né? Ela já faz a boa ação. Aquela crise grande nos Estados Unidos, eu me lembro que se falava muito nisso aí, que o Bon Jovi tinha esse lance aí também. É verdade, cara, bem lembrado. Mas só lembrando disso, a gente esqueceu de falar, né? Tá certo. Mais uma vez, obrigadão, galera, pela disponibilidade. Foi muito legal trocar essa ideia aí. Então, vamos já deixar marcado aqui, só vamos acertar a data para essa próxima aí. Beleza? Valeu mais uma vez. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Valeu, grande abraço. Valeu.